Oi, Ramon, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui contigo e aproveitar esse espaço para trazer alguns esclarecimentos importantes a respeito das eleições, em especial agora para o próximo dia 15 de novembro, dia então que iremos às urnas para escolher nossos vereadores, prefeito e vice-prefeito para o próximo mandato. É importante lembrar de algumas regras que devem ser observadas no dia da eleição, né? Meu objetivo, então, é trazer aqui essas orientações para que eleitores e candidatos saibam o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição. Então, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor, seja por partido político, coligação ou candidato, como, por exemplo, com o uso de camisetas, bandeira, broches e até a utilização de adesivos em veículos particulares. Também está autorizada a manutenção da propaganda eleitoral que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. Quero lembrar também que o eleitor ainda pode levar para a cabine de votação uma cola, que nada mais é do que um lembrete com os números dos candidatos escolhidos. Isso é importante para que o eleitor não erre, né? Que aquele candidato por ele escolhido, que ele tenha a lembrança do número do candidato. Isso não só faz com que o eleitor não se equivoque no dia da eleição, mas também agiliza a votação. E isso é muito importante. Então, repetindo, minha orientação aos eleitores é que, antes de sair de casa, confiram os números de seus candidatos, que levem então a colinha para que agilize a votação e que para que não corram o risco de equivocadamente digitar o número de outro candidato. E o que não é permitido? Então, é importante lembrar que, segundo a legislação eleitoral, no dia da votação é proibida, fora o que eu falei anteriormente, é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Também é proibida a manifestação coletiva no dia da eleição, até o término da eleição. Então, até o término da eleição é proibida a manifestação coletiva. Então, está proibido, com ou sem a utilização de veículos, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda. Qualquer ato que caracterize manifestação coletiva ou com gritos, qualquer tipo de manifestação nesse sentido é proibido. Qualquer abordagem que caracterize aliciamento, utilização de algum método para persuadir ou convencer o eleitor no dia da eleição está terminantemente proibido. Também não pode, no dia da eleição, o uso de alto-falantes, ampliadores de som, qualquer tipo de mecanismo de alto-falante, que caracterize persuasão a eleitores, seja carreata ou qualquer veículo com jingles. Isso tudo é proibido no dia da eleição. Todo ano de eleição se traz essas informações, mas não é demais lembrar, a regimentação do eleitor, a propaganda de boca de urna, o derrame de santinhos ou outros impressos no local de votação ou nas vias próximas aos locais de votação, que muitas vezes é realizado nas vésperas das eleições, ou mesmo publicação de novos conteúdos. Tudo isso é terminantemente proibido. Em alguma dessas formas de atuação
em favor ou contra qualquer candidato pode caracterizar no dia da eleição crime eleitoral, né? Então, essa orientação, essa advertência é muito importante e deve ser observada por eleitores, partidos políticos e pelos candidatos, para que não sofram, então, as sanções da Justiça Eleitoral. Quanto aos fiscais partidários, também é importante lembrar que eles poderão usar crachás no dia das eleições, né? E nos crachás só pode constar o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que eles pertençam, né? Sendo vedada também a utilização de vestuário padronizado. Então, a única coisa que é permitida no dia da eleição aos fiscais partidários é a utilização do crachá. E isso também serve aos servidores da Justiça Eleitoral, né? Os nossos servidores da Justiça Eleitoral ou aos mesários, escrutinadores, é vedado o uso de vestuário ou qualquer objeto que contenha propaganda de partido político, de coligação ou de qualquer candidato, né? Isso é terminantemente proibido no dia da eleição, nas sessões eleitorais, nas juntas apuradoras. As denúncias de qualquer irregularidade e crimes eleitorais no dia da eleição, elas podem ser feitas pelo aplicativo que tem sido divulgado aí pelas mídias, o aplicativo da Justiça Eleitoral, que foi criado pela própria Justiça Eleitoral, que é o aplicativo Pardal, que ele recebe então denúncias de qualquer irregularidade ou de crimes eleitorais. Essas denúncias, elas também podem ser feitas ou encaminhadas diretamente ao Ministério Público, certo? E para finalizar, Ramon, quero ressaltar que no dia da votação, no dia das eleições, não só o juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Não é só esse dever da Justiça Eleitoral de cumprir esse poder de polícia. As autoridades nas eleições também são os presidentes das sessões. Então, os mesários presidentes de sessão, eles no dia das eleições, eles exercem o poder de polícia e também podem tomar as providências necessárias para cessar qualquer irregularidade, para inibir qualquer prática ilegal de candidatos e de eleitores. Então eu quero frisar, é importante frisar que no dia das eleições, melhor dizendo, os candidatos, os eleitores devem respeitar as determinações dos presidentes das sessões eleitorais. Eles exercem no dia da eleição o poder de polícia e podem determinar a exclusão da sessão eleitoral de qualquer eleitor ou candidato que apresente qualquer atitude irregular ou mesmo que descumpra as normas sanitárias que já foram passadas, né, que são importantes para a saúde e segurança de todas.